Capítulo 24. Dali eu fui para o meio da terra e vi um veloz e fértil lugar, qual continha ramos espalhados continuamente das árvores que estavam plantadas neles. Ali eu vi uma santa montanha, debaixo dela água. Do lado de trás fluía em direção ao sul. Eu vi no oriente outra montanha, tão alta quanto aquela, e entre elas havia um profundo, mas não largo vale. A água corria para a montanha, para o ocidente dela, e debaixo dela havia igualmente outra montanha. Lá havia um vale, mas não um vale largo abaixo, e no meio deles havia outro profundo e seco vale, em direção da extremidade da árvore. Todos esses vales, que era profundo, mas não ábico, consistia de uma forte rocha com a árvore que estava plantada nela. E eu maravilhei-me com a rocha e o vale, ficando extremamente surpreso. Capítulo 25. Então eu disse: o que significa esta terra abençoada, e todas estas altas árvores, e o vale maldiçoado entre elas? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu: este vale é o amaldiçoado dos amaldiçoados para sempre. Aqui serão reunidos todos os que pronunciaram com suas bocas linguagem imprópria contra Deus e falaram rudes coisas da sua glória. Aqui eles serão reunidos. Aqui será seu território nos últimos dias. Um exemplo de julgamento de retidão será feito diante dos santos, enquanto aqueles que receberam misericórdia para sempre, todos os dias, abençoarão a Deus, o eterno Deus, e no período do julgamento, eles abençoarão ele e sua misericórdia, como ele distribuiu a eles. Então eu abençoei a Deus, divida-me a ele e fazendo menção, como foi reconhecida sua grandiosidade. Capítulo 26. Dali eu fui à direção do leste, para o meio da montanha, deserto, do qual somente o nível da superfície eu percebi. Ele estava cheio de árvore, da semente aludida, e águas jorrava sobre elas. Ali apareceu uma catarata composta de muitas cachoeiras, voltadas tanto para o oriente quanto para o ocidente. Sobre um lado havia árvore, sobre o outro água e orvalho. Capítulo 27. Então eu fui para o outro lugar do deserto, em direção ao leste daquela montanha, da qual eu havia me aproximado. Ali eu vi árvores escolhidas particularmente, elas que produzem um cheiro doce, opiato, incenso e mirra, e árvores diferentes uma das outras, e sobre elas havia a elevação das montanhas ocidental, a não grande distância. Capítulo 28. Igualmente vi outro lugar com vales de águas que nunca param, onde percebi uma agradável árvore, a qual em odor assemelha-se a zazatino, em direção ao vale. Ali eu percebi o cinâmomo, de doce odor. Sobre eles eu avancei em direção ao leste. Capítulo 29. Então vi outra montanha, contendo árvores, da qual água fluía como necreto. Seus nomes eram Sarira e Caulonuma. Sobre essa montanha eu vi outra montanha, sobre a qual havia árvore de alvas. Estas árvores estavam cheias como amendoeiras e férteis, e quando elas produziam frutos, eram superiores a todos da redondeza.